Olá pessoal, estamos novamente aqui para mais uma aula de funções. Agora nós vamos realmente estudar algumas funções, né? Estudamos os conceitos iniciais, algumas proposições, algumas características de funções, como função sobrejetora, injetividade, sobrejetividade, tem bijetividade, tem função par, função ímpar, crescência, decrescência. Então a gente estudou esse tipo de característica. Agora nós vamos começar a partir para as funções mesmo. Hoje nós vamos ver a função constante e a função identidade. Em seguida nós vamos ver a função afim e suas características. Então vamos lá, O que é uma função constante? Né? Dado um número real qualquer, C, denominamos função constante a função f de R em R definida por f de x igual a C. Então, toda função em que o f de x for igual a um número, ela é uma função constante. Ou seja, não tem variável dependente. Então, você só tem o x, mas ele não tem variável. Então, qualquer valor que você atribuir para x sempre vai resultar nesse valor numérico. O gráfico da função constante é sempre uma linha reta paralela ao eixo x. Então, sempre vai ser isso. Então, no valor da constante vai passar uma linha reta paralela ao eixo x. Uma reta paralela ao eixo x. Sempre vai ser assim. O gráfico da função constante. Por exemplo, imaginemos que eu tenho a função f de x igual a 3. Olha como é que fica o gráfico. 3. Quando eu pego f de 0 é 3, f de 1 é 3, f de 2 é 3, f de 3 é 3, f de 10 é 3, f de 100 é 3, f de menos 1 é 3. Então, para qualquer valor que você botar para x, sempre vai dar 3. Então, a gente representa desse seguinte modo. Então, por exemplo, e se fosse assim, f de x igual a menos 2? Do mesmo modo. Olha como é que fica o gráfico. F de x. Então, bota lá no menos 2 e passa uma linha paralela ao eixo x. Uma retinha paralela ao eixo x. Então, do mesmo modo, f de 1 é menos 2, f de 2 é menos 2, f de 3 é menos 2. Então, para qualquer valor de x que você pegar, sempre vai ser o valor menos 2. Você não vai ter alteração, porque a tua lei de formação não possui uma variável para poder alterar esse contexto. Já a função identidade tem uma pequena diferença, Mas continuando ainda na função constante, vamos ver algumas características que a gente tem dessa função. Observem bem. O domínio é qualquer número real, porque é uma função real, que só é um número. A imagem é o conjunto unitário, apenas o valor de C. Então, no caso de f de x igual a 3, a imagem é igual a 3. O f de x igual a menos 2, a imagem é igual a menos 2. Então, assim segue. E ela é uma função par, pois f de menos x é igual a f de x, que é igual a c. Então, trata-se de uma função par, ok? Então, vamos lá. Agora, vamos partir para a função identidade. Então, o que é uma função identidade? Denominamos função identidade a função de R em R definida por f de x igual a x. Ou seja, para qualquer valor que tu botar em x, tu tem um valor se repetindo lá para y. Então, essa é a função identidade. Então, vamos ver como é que fica o gráfico dela. Para isso, nós vamos fazer aquela regrinha que vocês conhecem. Nós vamos aprender umas técnicas de construção de gráfico, de esboço de gráfico, mas por enquanto vamos lá. Aquela velha tabelinha que a gente vê lá no ensino médio e no ensino fundamental. Então, você tem x e tem f de x igual a x. A gente atribui valores para x. Então, no caso aqui, eu vou pegar três valores. Menos 1, 0 e 1. Ok? Menos 1, 0 e 1. Esses três valores. Então, quando eu pego f de menos 1, é igual a menos 1. Simples assim. F de menos 1 é igual a menos 1, porque o f de x é igual ao próprio x. O f de 0 é o 0. F de 0 é 0. F de 1 é 1. F de 1 é igual a 1. Então, você tem aí esses pontos. Marcando os pontos do gráfico, como é que vai ficar? Quando o x é menos 1, o y também é menos 1, porque o f de menos 1 é menos 1. Quando o x for 0, o y é 0, pois o f de 0 é 0. Lembre-se que f de x é a mesma coisa que y, É o representante do contradomínio. Então, quando o x for 1, o f de 1 é 1, Então, 1 com 1
0 com 0, menos 1 com menos 1. Afinal de contas, a função f de x ela é igual ao próprio x. Então, vai só repetir os valores. Y igual a x. Então, passando a reta, a gente tem a função. Vai ficar assim. Simples assim. Então, tá aí a função f de x igual a x. Quais são as características da função identidade? O que é que a gente pode perceber? Vocês analisando pelas características anteriormente. Quem é o domínio? O domínio é todos os reais, né? A outra característica interessante que é uma reta que não é paralela ao eixo x, né? Ainda há pouco a gente viu na função constante que era uma paralela. Essa aqui é inclinada. E a inclinação, pessoal, é exatamente a 45 graus, ok? Do eixo x. Então, a inclinação é de 45 graus, ok? Então, as características que a gente tem para essa função. O domínio é todos os números reais. São todos os números reais. Todos os números reais. É o eixo x, o domínio. Então, se você pegar o eixo x, ele é uma reta real. Então, o domínio, todos os números reais. E a imagem? A imagem é o eixo y. Quando você pega o gráfico da função identidade, ele é uma reta inclinada, então ele dá acesso a todo o eixo y. Então, a imagem é também todos os números reais. E essa função, ela é par ou é ímpar? Na outra a gente viu que era par. Essa aqui é uma função ímpar. É uma função ímpar, pois f de menos x é igual a menos f de x, que é igual a menos... Aliás, f de menos x é igual a menos x, que é igual a menos f de x, né? Então, para qualquer valor x pertencente aos reais. Então, essas seriam as características da função identidade. Tá? Então, nós estamos encerrando o estudo. Então, qual é a orientação que a gente dá? Procurem materiais alternativos para fazer um estudo profundo, tá? Dessas duas funções. Na próxima aula, nós vamos ver a definição de função afim, né? Então, nós vamos partir para a ideia de função afim. Então, quando a gente partir para esse conceito de função afim, nós vamos aprender a construir o gráfico da função afim de um modo bem simples e bem elementar, ok? Então, a gente pede para vocês que estudem. Quem está em atraso com a postagem de materiais, vamos acelerar o processo, postar os materiais. Afinal de contas, a gente tem que estar botando tudo em dias. Então, a gente agradece a paciência de vocês. Eu sei que vocês estão com um pouco de dificuldade. Afinal de contas, esse momento da gente estar distante, não ter aquele contato presencial para esclarecer alguma dúvida é complicado, né? Mas é assim mesmo. Então, nós vamos partindo devagarzinho, orientando aqui, vamos procurando, tentando tirar dúvidas e vamos partindo para frente, né? Então, agradeço para vocês, um obrigado aí, bons estudos, vamos estudar, se esforçar, tentar fazer todas as atividades, tentar entender. E lembrem-se, essa disciplina você precisa dominar os conceitos de função. Se você não dominar bem esses conceitos, a gente vai ter muita dificuldade. Então, é importante que você domine os conceitos e não apenas decore os conceitos. Então, vamos ter domínio mesmo dos conceitos. Eu agradeço aqui a todos, né? Vamos estudar. Na próxima aula eu vou passar outro vídeo e uma lista de exercícios complementando, tá? Ok? Eu agradeço. Até a próxima. Tchau.